Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo falamos sobre a gestão das políticas públicas e a ética, no qual ressaltei a importância das políticas públicas para uma sociedade porque são o meio pelo qual os problemas sociais que essa sociedade não consegue resolver por si só podem ser resolvidos pelo Estado. No vídeo de hoje, trataremos de um outro tema polêmico, mas muito importante para a população, que são as emendas parlamentares e a sua relação com a ética. Então, vamos lá. Inicio mais uma vez o vídeo com uma pergunta: por que as emendas parlamentares existem? Analisando vários fatores e sendo bem sintético e objetivo, concluí que as emendas parlamentares são um vício de uma estrutura institucional que nasceu errada e atualmente é uma grande colcha de retalhos, na qual se continua a costurar mais retalhos, achando que com isso a estrutura passará a funcionar. Só que não. A Constituição em vigor, a de 1988, como quase tudo neste país, foi editada de forma assodada, num contexto em que o país não estava pacificado, e por parlamentares que não foram especificamente eleitos para esse fim, além de não possuírem a qualificação necessária para tal. Além disso, trabalharam paralelamente às suas atividades no Congresso, do dia a dia, sem ter a dedicação exclusiva para elaborar o documento mais importante do país, que, na minha opinião, seria essencial. Ou seja, nossa Constituição é uma árvore que já nasceu torta. Se não fosse a contribuição técnica de juristas consagrados como Ives Ganda Martins e Nelson Jobim, dentre outros, o resultado teria sido pior. Por outro lado, nossa Constituição é prolixa, ao invés de ser sintética, como uma Constituição de um país deve ser. Ou seja, muita coisa que está nela não precisa estar lá, podendo ser objeto de leis complementares e ordinárias. Como já afirmei, coloca-se tanta coisa na Constituição porque o brasileiro não tem a disciplina de cumprir leis. E, atualmente, nem a Constituição está mais sendo cumprida. Mas é a Constituição que temos e precisamos, ao menos, cumpri-la, sem interpretações criativas que atualmente ocorrem. A atual Constituição tem orientação parlamentarista, só que vivemos num sistema presidencialista. Ela estabelece uma república federativa de estados, só que, na prática, centraliza-se o poder em Brasília, como se fosse um estado unitário. O sistema tributário concentra o poder econômico em Brasília, só que o Brasil é um país continental e isso deveria ser descentralizado. Eu poderia ficar aqui listando vários vícios, mas nossos vídeos são curtos e focados num único tema. Mas uma coisa já podemos concluir, é uma engrenagem feita para não funcionar direito. E as emendas parlamentares são um desses vícios. Os parlamentares deveriam ser representantes eleitos do povo, mas não é bem assim. Trata-se de mais um vício dentre muitos. No nosso sistema político, não é o povo que escolhe seus candidatos, e sim o partido político. Não é o povo que elege diretamente os seus deputados federais, seus representantes diretos, e sim o sistema proporcional. Como eu já afirmei em outro vídeo, dos 513 deputados federais, apenas 28 foram diretamente eleitos. Os outros 485 estão lá por conta da intricada fórmula idealizada para eleger aqueles que não obtiveram votos suficientes para ser eleitos, ou seja, não representam o povo legitimamente, apenas legalmente. Isso faz com que o primeiro requisito, que é a legitimidade da representação parlamentar, esteja ausente. Muitos deles também não possuem requisitos culturais, qualificação intelectual, qualificação moral para serem representantes do povo e, por fim, a qualidade ética para tal.
não têm capacidade para exercer a soberania que lhes foi outorgada. Além disso, muitos respondem por processos na justiça cujo objeto da ação deveria impedi-los de concorrer a cargos eletivos. Por exemplo, envolvimento em casos de corrupção. Ou seja, trata-se de um sistema político corrompido, que não cumpre a sua finalidade institucional. No sistema de governo atual, cuja arrecadação de tributos é centralizada em Brasília, o ideal é que o parlamentar apresente ao governo federal as necessidades de sua base eleitoral por meio de um projeto executivo. Cabe ao governo analisá-las, enviar ao ministério responsável para verificar a sua viabilidade, priorizar dentro dos recursos disponíveis e, quando chegar a vez, executar. Mas isso seria o mundo ideal. Como na maior parte dos governos, historicamente aqui no Brasil, temos pessoas incompetentes trabalhando no ministério. No mundo real, essa mecânica que eu falei fica inviável. Então, um dos meios para que os parlamentares obterem as verbas para seus estados são as emendas parlamentares, que atualmente são impositivas, ou seja, o governo federal é obrigado a atendê-las. Só que, apesar da previsão orçamentária, governos como o atual fazem a retenção dessas verbas para terem moeda de troca em votações. Essa é uma prática conhecida, ou seja, velha conhecida do brasileiro, que tem o nome de fisiologismo político. Só para lembrar o que é isso, é um tipo de relação de poder em que as ações políticas e decisões são tomadas em troca de favores, favorecimentos e outros benefícios de interesse particular em detrimento do bem comum. Normalmente, um parlamentar apresenta projetos para justificar a verba anual a que tem direito. Deve ser um projeto executivo, o qual já traz um estudo detalhado de gastos. Não pode ser um projeto básico, no qual existe apenas uma estimativa de gasto. Mas hoje, há, além disso, mais uma distorção nesse processo, que são as emendas sem projeto nenhum vinculado a ela. Ou seja, o parlamentar recebe autorização para dispor de uma verba e simplesmente manda o recurso para alguma prefeitura de sua base eleitoral. São as chamadas emendas PIX. Não há um projeto vinculado e nem comprovação de gasto, ou seja, um convite à corrupção. Um indício disso é o caso de verbas enviadas a pequenos municípios sem estrutura administrativa nos confins do interior dos estados. Pode até ocorrer algum caso que não se trate de corrupção, mas pode-se incorrer em incompetência para dispor corretamente da verba dos pagadores de tributos em razão da falta de estrutura administrativa, ocasionando desperdício de dinheiro. Assim, podemos concluir que a mecânica das emendas parlamentares é mais uma distorção do sistema de governo desse país, que existe para contornar a ineficiência do próprio sistema. O correto seria atuar na causa do problema e não continuar a aplicar paliativos. Como já afirmei no vídeo sobre políticas públicas, o recurso arrecadado dos pagadores de tributos deveriam ser gerenciados pelos seus representantes legítimos, e tudo devidamente certificado por auditoria independente, privada e isenta. A grande ação contra a corrupção, historicamente, é seguir o dinheiro. Como dizem os americanos, follow the money. Atualmente, é exatamente isso que Elon Musk está fazendo por meio de seu Departamento de Eficiência Governamental, que comanda nos Estados Unidos da América. Uma equipe qualificada, usando inteligência artificial, está mapeando todos os pagamentos realizados com recursos dos pagadores de tributos para verificar se foram corretamente utilizados em benefício da população e dos interesses americanos ou não. Isso é de grande importância porque, reduzindo ao mínimo os desvios de verbas por corrupção, bem como a incompetência administrativa no uso dos recursos, os resultados, no final, serão a redução de tributos e a maior beneficiária é a própria população.
ela terá melhores serviços e vai melhorar a sua renda, porque vai pagar menos tributos e, consequentemente, vai melhorar a sua qualidade de vida. Atualmente, o uso de inteligência artificial contribui decisivamente para agilizar todo esse processo de seguir o dinheiro. O efeito imediato será inibir a corrupção. Porém, de nada adianta realizar toda essa complexa tarefa se não houver punição exemplar para os corruptos, com penas pesadas, cumprimento integral de pena e a perda de bens comprovadamente adquiridos com recursos desviados do Estado. Mais uma vez, relembro Cesare Beccaria em seu livro dos Delitos e das Penas, no qual afirma que um dos freios para o cometimento de delitos não é a crueldade das penas ou o aumento do tempo de condenação, mas a infalibilidade delas, pois a certeza de um castigo, ainda que moderado, causará sempre impressão maior do que o temor de outro mais terrível, mas associado à esperança de impunidade. Porque os males, embora mínimos, quando são certos, amedrontam sempre o espírito humano, e quanto mais rápida e mais próxima do delito cometido for a execução da pena, tanto mais útil será. Isso leva a outra discussão sobre o nosso sistema judicial, que foi objeto de um artigo que publiquei em 2019 pela editora Atena, que tem que ser mais célere e objetivo. Assim, podemos verificar que, se o uso de verbas das emendas parlamentares for devidamente rastreado e comprovada a sua correta utilização, não haverá problemas em conviver com esse procedimento errado até que se mude a estrutura institucional e se corrija essa distorção na origem. Certamente, o parlamentar ético, cumpridor de seus princípios, nos quais se baseia esse canal, que são os deveres, os direitos, os valores, os princípios e as responsabilidades, não terá sobre si suspeita nenhuma sobre sua conduta, ao contrário, ganhará confiabilidade. Por outro lado, a certeza da punição severa certamente vai inibir o corrupto a praticar crimes. Basta começar a punir os criminosos, que aqueles que estavam premeditando algo desistirão de fazê-lo. Para gerenciar o gasto do dinheiro dos pagadores de tributo, a ética é um requisito essencial, fundamental, mandatório e muitos outros adjetivos desse tipo. Porque se trata de utilizar um dinheiro que não pertence ao gestor. E por essa razão, inúmeros cuidados devem ser tomados para que essas verbas sejam corretamente e eficientemente utilizadas. Como eu disse em outros vídeos, os recursos oriundos dos pagadores de tributos muitas vezes estão lá em prol do sacrifício de quem os pagou. Pessoas que abdicaram de viagens, de adquirir bens, tudo isso para manter o pagamento de tributos em dia e não ficar fora da lei. Por fim, respondendo à pergunta que formulei no início, por que as emendas parlamentares existem? Respondo, porque no momento são um mal necessário até que se reformule a estrutura institucional, para que seja compatível com uma república federativa que somos, na qual os recursos arrecadados deveriam ficar nos estados federados, e apenas uma pequena parcela deveria ser enviada para a União para que cumpra as suas atribuições, que deveriam ser mínimas. Mas uma coisa é essencial a fazer: seguir o dinheiro. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre um tema bastante atual, que é por que a liberdade de expressão é fundamental. Este é o canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.